Olá, meus queridos, eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre os conflitos da vida e a nossa lição tem como tema como enfrentar a solidão. O nosso texto básico encontra no Salmo 23, do versículo 1 ao versículo 6. O nosso versículo-chave encontra-se em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus e lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a minha mão direita da minha justiça. O alvo da nossa lição é que você aprenderá o que é solidão e como a igreja deve tratar o assunto e ajudar pessoas que sofrem nessa área. Uma conversa sobre solidão facilmente pode começar com as seguintes frases: eu não gosto de ficar sozinho. Alguém responde: eu acho que ficar sozinho em alguns momentos é a melhor coisa que pode acontecer. Se analisarmos com cuidado, veremos que as duas opiniões se referem a coisas diferentes. A primeira pessoa refere-se à solidão e a segunda ao isolamento espontâneo. É muito importante distinguir um conceito do outro. Para esclarecer essa diferença, vamos observar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, precisamos saber o que é solidão. Há duas situações da vida de Cristo encontradas nos evangelhos que podem ser relacionadas ao isolar-se espontaneamente e solidão. Podemos dar como sinônimo abandono. Em Mateus capítulo 14, versículo 23, Jesus escolheu ficar sozinho para orar. Note bem, ele não foi abandonado ou deixado só. Foi sua escolha isolar-se com um propósito bem definido. O seu propósito era orar. Após um dia inteiro de pregação, ele se retirou para falar com o Pai e repouso espiritual. Geralmente definimos essa atitude como isolamento espontâneo. No relato da crucificação, em Mateus capítulo 27, temos o momento em que o próprio Jesus tomou sobre si os nossos pecados e então se sentiu muito só, clamando a Deus em oração, exprimindo tal sofrimento. Naquele momento, Jesus experimentou solidão, isso é, isolado ou isolamento forçado. É bom perceber a diferença entre isolamento espontâneo e isolamento forçado. Não foi ele quem deixou as pessoas para ficar só, mas sim as circunstâncias em que vivia fizeram com que experimentasse a solidão. Leia Mateus, capítulo 27, versículo 46. Podemos concluir então que o isolamento pode ser um tempo a sós, planejado e com objetivo específico. A solidão é a dolorosa constatação de que não existem relacionamentos significativos na vida, independente de quantas pessoas estão ao nosso redor. Você já viveu alguns momentos de isolamento? Isolamento espontâneo em comunhão com Deus? Ou suas experiências, quando você está só, têm sido dolorosas, têm sido de opressão e dor? A segunda coisa que nós vamos tratar é o que a Bíblia fala sobre a solidão. Além de Jesus, que nos ensina sobre solidão através de sua vida, existem outros personagens bíblicos que também passaram por momentos como esses e que servem de apoio e ensino para nós. Graças a Deus que chamou homens comuns para a sua obra, que eram sujeitos às mesmas questões e que às vezes enfrentaram lutas semelhantes e são modelos para a vida de cada um de nós. Vamos examinar mais alguns textos bíblicos muito importantes para o nosso estudo agora. Comecemos pelo relato da criação, quando Deus viu que não era bom que o homem ficasse só, pois os animais não eram companhia equivalente. O
fato de Deus perceber e suprir essa necessidade nos mostra a interdependência e a necessidade humana de se relacionar. Grandes líderes do Antigo Testamento também passaram por momentos como esse. Podemos citar Moisés, quando matou o egípcio em Êxodo capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 14, Elias na caverna, em 1 Reis capítulo 19, versículo 9, Jó, quando sofria e mesmo cercado de amigos, não encontrou neles companhia, pois apenas estavam lá para condená-lo. Leia Jó capítulo 3. Oséias pregou solitário após a sua esposa abandonar o lar. Leia isso nos capítulos 1 e 2. Jeremias, Neemias, cada um deles, vez por outra, pagou no ministério o preço de levar um projeto sozinho e de vez em quando seguindo de oposição. Ainda percebemos ou ainda podemos observar no Novo Testamento todos os mandamentos de mutualidade, aqueles que terminam sempre com a expressão uns aos outros, que indica a importância de não andarmos sozinhos. São mais de 30 exemplos de solidão no Novo Testamento. Esses textos mostram que a solidão Esses textos mostram o que é a solidão e nos avisam que todos podemos enfrentá-la um dia, mas também trazem o consolo da vitória sobre ela através da confiança e do relacionamento com um Deus soberano. Em terceiro lugar, vamos entender o que alimenta a solidão. Solidão nem sempre é a causa do problema vivenciado, quase sempre é a consequência. Por isso precisamos saber o que nos pode trazer solidão e então criar uma espécie de anticorpos emocionais. Collins indica algumas causas desta solidão ou causas da solidão. A primeira delas são as causas sociais. Podem ser intensificadas em tempo de transições ou mudanças de paradigmas na comunidade da qual o indivíduo faz parte. A mais recente revolução que estamos experimentando diz respeito à área das comunicações. A internet e as demais tecnologias de ponta nos sintonizam com a globalização. Entretanto, há outro lado da moeda. Os contatos virtuais podem fazer com que os indivíduos se isolem e até evitem contatos pessoais, gerando problemas psicossociais. Mas é uma realidade que não podemos negar ou evitar. Devemos sim controlar a influência dos avanços tecnológicos a fim de que eles nos sirvam, facilitem aspectos de nossa vida e não que nos tornem como seus escravos. O que alimenta a solidão são as causas no processo do desenvolvimento pessoal. Nesta área, o aprender a relacionar-se é fundamental. Deficiência na habilidade em relacionar-se pode causar solidão. E aqui 2 pontos merecem destaque. O primeiro deles é que devemos estabelecer laços. Isso significa aprender a ligar-se a outros seres humanos. De uma maneira geral, o modo como uma pessoa se relaciona com as circunstâncias está diretamente relacionado à maneira como foram construídos seus relacionamentos familiares. O segundo destaque é que devemos evitar qualificar as pessoas pela aparência. Qualificar pela aparência tanto pode fazer com que nós nos afastemos dos outros, como também afastá-los de nós. Busquemos conhecer as pessoas que nos cercam pelo seu real valor e não pela aparência. Quais são as causas psicológicas da solidão? Bem, são sentimentos, questões interiores que nos afastam de amigos ou parentes que nos levam à solidão. Várias são as razões pelas quais o indivíduo se afasta da convivência com os outros. Por exemplo, baixa autoestima, dificuldade de relacionar-se pessoalmente ou em grupos, pensamentos derrotistas, descontrole de emoções e ações, ser refratário à aproximação de outros e ter medo de algum tipo de sofrimento em decorrência de relacionamentos.
Outra causa seriam as causas circunstanciais. Até aqui falamos de coisas internas, mas esse ponto fala de algo externo à pessoa. São situações que vivemos que nos afastam das pessoas. Por exemplo, morar longe da família pela primeira vez, ou questões de enfermidade. Isso mudam as circunstâncias. A quinta causa são as causas espirituais. E aqui o problema é óbvio. Ou seja, o problema é o pecado, porque o pecado nos isola de Deus e dos irmãos. O remédio é simples e bíblico. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, como encontramos em 1 João capítulo 1, versículo 9. Bem, diante dessas causas, você consegue identificar alguma dessas na sua vida? Na vida de alguém próximo a você ou de alguém que é da sua igreja? E se você consegue identificar, o que você pretende fazer? Bem, em quarto lugar, nós vamos ver os efeitos da solidão. A solidão pode causar uma série de efeitos que são notados através de comportamentos incomuns de uma determinada pessoa. Por exemplo, o sofrimento causado pelo insucesso na busca por relacionamentos pessoais, intensificação na baixa autoestima, depressão em decorrência da tristeza e do isolamento involuntário, comportamentos extravagantes, inconvenientes ou exagerados, como o uso de drogas e violência. Esses são alguns dos efeitos que podem ser constatados na vida de pessoas que sofrem de solidão. Em quinto lugar, vamos ver a reação da igreja à solidão. Quando um membro da igreja apresentar características de alguém que sofre de solidão, há duas atitudes principais a tomar: tratar e curar. Porém, existe a ação preventiva que precisa vigorar já para evitar o mal da solidão. Já existem pessoas sofrendo em nosso meio, atingidas pela solidão. Elas precisam de orientação, de oração e aconselhamento para conseguir superar o problema. Há alguns passos que devem ser seguidos no aconselhamento de pessoas que sofrem desse mal. Vamos ver rapidamente cada um deles. O primeiro passo é admitir o problema. Esse é um princípio usado para todos os tipos de aconselhamento. Ninguém pode ser auxiliado a resolver um problema que não admite ter. A pessoa reconhece que existe o problema, que sofre por causa dele e decide que quer fazer algo para resolvê-lo. O segundo passo é identificar as causas. Estudamos algumas possíveis causas anteriormente. O aconselhado, junto com o conselheiro, pode identificar a origem do problema. Como todas as outras, essa etapa requer vários encontros para conversa e oração. O terceiro passo é mudar a maneira de pensar. Durante a conversa, para identificar as causas, o conselheiro sabiamente deve anotar pontos que, se mudados, podem anular aquilo que alimenta a solidão. Ele pode sugerir questões sociais e aplicar princípios espirituais, como, por exemplo, a soberania e o cuidado de Deus. Oséias, o profeta, era constantemente confortado pela lembrança de que o Senhor cumpre suas promessas e que restauraria sua família, assim como um dia restauraria Israel. O nosso quarto e último passo é estimular o crescimento espiritual. Podem ser desenvolvidos estudos bíblicos de acordo com a necessidade da pessoa. Gálatas capítulo 6 nos mostra um equilíbrio entre levar as cargas uns dos outros e levar os próprios fardos. É o equilíbrio bíblico entre cuidar de si próprio, mas também cuidar dos outros. O que também reflete o mandamento de Cristo de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Além disso, momentos de devoção e oração constantes e de qualidade são essenciais para a cura do solitário. Bem, meus queridos, estamos concluindo o nosso estudo. A igreja, como família de Deus, é a melhor prevenção e resposta para a solidão.
Ao participar ativamente de um grupo de pessoas que se reúne em nome de Jesus, alguém não será mais um na multidão, mas sim um importante membro de um corpo vivo e verdadeiro. Logo, a participação nos nossos grupos familiares, elas são muito importantes para a convivência, para a mutualidade, para mostrar que temos um grupo de apoio que vai nos ajudar, que vai orar conosco nos momentos em que nós precisamos. Então, queridos, chegamos ao fim do nosso 8º estudo, que trata sobre a solidão. Esperamos, sincera e honestamente, que esse material possa ajudar você, de alguma maneira, a refletir mais sobre o tema e até ajudar outros irmãos que estão passando por dificuldade nesta área. Um forte abraço, um beijo no coração e nós nos vemos no próximo podcast.